A notícia clássica que eu me deparei simplesmente é o homem que matou os dois filhos. Aliás, um está internado. E eu espero em Deus que ele fique bem. E aí a população está dizendo que a mulher não podia ter velado o próprio filho. Minha gente, vamos colocar a mão na consciência e vamos pensar comigo aqui. Esse homem era o que dessas crianças? Pai dessas crianças. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o pai das crianças. Não, porque eu fui traído, os meus filhos têm que pagar por isso. Se ele fosse tão homem, ele não teria se matado. Então, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de senso e de responsabilidade. Eu não estou dizendo que o que ela fez está certo, porque as notícias dizem que eles estavam separados. Mas isso não justifica o que esse homem fez, que eu nem sei o nome dele e também não quero saber. Isso não justifica. Nenhum tipo de situação na sua vida justifica violência, morte, agressão física, agressão verbal. Não justifica. E eu fico pensando que a maioria dos comentários que eu li foi de homens. E aí eu fico pensando no mundo como tá. Não, porque ele estava certo. Porque ela traiu ele. Ele estava certo de matar duas crianças inocentes. Por uma coisa que ele tinha que ter inteligência emocional. E ele foi tão homem que ele se matou. Eu fico imaginando a cabeça dessa mãe. Porque independente de qualquer coisa, ela é mãe. E ela está no direito de velar pelos filhos. E principalmente de ter respeito por esse momento difícil. Então, minha gente, antes da gente ir lá colocar qualquer comentário, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Eu não estou defendendo o que ela fez. E nem me interessa saber o que acontecia no relacionamento deles. Mas nada justifica a morte de um inocente. Porque é uma pessoa desequilibrada. Não sabe lidar com uma situação dessa. E ele foi tão homem que ele se matou. Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e que a internet é terra sem lei. É terra sem lei pra quem? Porque todo mundo tá lendo o que você tá escrevendo. Ai, porque ele tinha problema, porque isso, porque aquilo. Nada disso justifica. E nada disso aquece o meu coração. Pra mim isso se chama safadeza. Porque se você realmente ama os seus filhos e você quer o bem dos seus filhos, olha, não quero mais, beleza, segue sua vida, mas não, tem que ser trágico. Eu não sou a favor de trazer más notícias aqui no meu Instagram. Porque ele é exclusivamente para falar do meu emagrecimento e todo o processo de transformação que eu estou vivendo. Meu Instagram é exclusivamente para isso, eu não posto nada da minha vida pessoal. Mas eu não poderia deixar de ler uma notícia dessa e de não vir falar aqui. É um desabafo isso aqui. É a mesma situação de ontem. Eu estava na academia e uma senhora defendendo o homem que matou uma jovem de 17 anos e foi atrás da outra na academia da facada. Não, eu falei pra ela assim, minha senhora, só acho que a senhora não tá batendo bem. Porque não é possível a senhora tá defendendo uma pessoa dessa. Ai, porque ele era usuário de droga. Ah, porque é usuário de droga não tem consciência. Não tem um cérebro pra pensar. Só tem cérebro pra fazer coisa errada. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês que estão aqui no meu Instagram. Então, resumindo pra vocês, eu não sou uma pessoa portadora de notícias ruins. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Gente, eu oro para que Deus levante uma geração que seja fortalecidos com a família. A primeira coisa que o diabo quer destruir na nossa vida é a família. E Deus criou o homem e a mulher. Deus nos deu um ventre, Deus nos deu capacidade para ter família. Família é o maior projeto de Deus. A família é a coisa que Deus mais ama. Uma família destruída é uma geração inteira destruída. E esse foi um exemplo do que aconteceu. Então, se você está aqui no meu Instagram, volte o seu coração para o Senhor. Para que a sua família seja abençoada todos os dias da sua vida.
Desde quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, eu recebo aqui muitas mensagens de mulheres que eu nem conheço, tanto lá no YouTube, pelo TikTok, aqui no Instagram. E quando alguém me relata que passa por violência doméstica, emocional, eu sempre falo, nada justifica a violência. Saia fora disso, denuncie, né? Procure ajuda, procure uma psicóloga, procure uma autoridade. Mas se você que é mulher, se você que é pai, que tá vendo esse vídeo, eu me lembro de um cliente que uma vez, ele falou pra mim assim, Thaís, todas as orações que eu fiz pelo meu filho, Deus respondeu todas as orações. Se nós soubéssemos o poder que há em uma oração, nós faríamos todos os dias. Porque uma oração pode mudar o destino de uma descendência inteira. Isso é revoltante para mim, o que eu li hoje, o que eu vi hoje. Mas eu não posso me calar diante de tudo isso que eu falei era para conseguir gravar esse story para vocês que estão aqui me ouvindo. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque hoje eu estava conversando com uma amiga e falando que eu comecei a voltar a ter esse hábito de fazer orações. Porque a oração ela é algo poderoso na nossa vida. Porque você se conecta consigo mesmo, você entende quem você é, para onde você está indo, o que você nasceu para fazer. Então, gente, tudo isso está acontecendo no mundo, me entristece, me revolta, me deixa triste. Mas eu acredito profundamente que Deus ainda tem um plano bom para quem decide se levantar contra isso. Contra a violência, contra a mentira, contra a corrupção, contra engano, contra tanta coisa que está acontecendo. Às vezes, quando eu posto uma história aqui sobre política, é um dos stories que tem mais views aqui. Eu até postei um print recente esses dias aqui.